mundo cada vez mais fragmentado e complexo, onde a busca por sentido e propósito se intensifica, será que a chave para a verdadeira liberdade e felicidade reside em uma filosofia concebida há quase 4 séculos? Quando questionado sobre sua crença em Deus, Albert Einstein, com sua perspicácia característica, ofereceu uma resposta que transcendeu as expectativas convencionais. Ele declarou: "Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia ordenada do que existe." Essa afirmação intrigante nos leva a uma jornada profunda para desvendar a figura de Baruch Spinoza. Quem foi esse filósofo holandês que, com suas ideias, desafiou as convenções de sua época e continua a moldar nossa compreensão de liberdade, felicidade e a incessante busca pelo conhecimento? Prepare-se para uma exploração fascinante e, se você apreciar este conteúdo, considere se inscrever e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. Para compreender a magnitude das ideias de Spinoza, é essencial mergulhar em sua biografia e no cenário que o forjou. Baruch Spinoza nasceu em 1632, em Amsterdã, no seio de uma vibrante comunidade judaica. Essa comunidade, composta por refugiados que escaparam da perseguição na Espanha e em Portugal, era profundamente arraigada em tradições religiosas e um fervoroso desejo de preservar sua fé e cultura. Contudo, foi precisamente nesse ambiente que Spinoza, desde cedo, demonstrou uma mente inquisitiva e uma paixão insaciável pelo saber. Sua educação foi rigorosa, abrangendo a Bíblia hebraica, o Talmud e a filosofia judaica, revelando rapidamente seu potencial como estudioso. No entanto, sua curiosidade não se limitava aos ensinamentos tradicionais. Ele foi igualmente atraído pelas novas correntes científicas e filosóficas que varriam a Europa, questionando dogmas estabelecidos. Nomes como René Descartes, com seu racionalismo metódico, e Galileu Galilei, com suas observações astronômicas revolucionárias, estavam redefinindo a compreensão do universo. Spinoza foi profundamente influenciado por sua ênfase na razão, na investigação empírica e na observação, elementos que se tornariam pilares de seu próprio sistema filosófico. Esse engajamento com o pensamento inovador o impulsionou a desenvolver suas próprias concepções, que, inevitavelmente, o colocariam em rota de colisão com sua comunidade. O ano de 1656 marcou um ponto de inflexão dramático na vida de Spinoza. Com apenas 23 anos, ele foi excomungado da congregação judaica de Amsterdã. Suas crenças foram rotuladas como heréticas, uma acusação de gravidade extrema que o isolou de sua família, amigos e de sua herança cultural. Embora os registros exatos da excomunhão sejam escassos, historiadores e estudiosos concordam que suas ideias controversas sobre a natureza de Deus, a autoridade religiosa e a própria realidade foram o cerne do conflito, concepções que ele viria a aprofundar em seu sistema filosófico. Essa ruptura, embora dolorosa, paradoxalmente concedeu a Spinoza uma liberdade intelectual sem precedentes. Ele adotou uma vida modesta, sustentando-se como polidor de lentes, uma ocupação que lhe permitia tempo para a reflexão e o estudo. Dedicou-se integralmente à filosofia e à escrita, e em pouco tempo ele se tornou uma figura respeitada em um seleto círculo de intelectuais, reconhecido por sua originalidade e independência de pensamento. As experiências de Spinoza com a exclusão religiosa e intelectual foram cruciais para moldar sua veemente defesa da liberdade de pensamento e da tolerância. Ele testemunhou em primeira mão os perigos do dogmatismo e o poder transformador da investigação aberta. De fato, uma de suas obras mais influentes, o Tratado Teológico Político, é um manifesto em prol da liberdade intelectual, argumentando que a verdadeira compreensão não pode ser imposta por doutrinas rígidas, mas deve ser alcançada através da razão e da investigação. Os desafios enfrentados por Spinoza, sua excomunhão, sua vida simples e seu compromisso inabalável com a liberdade intelectual, foram os pilares de sua perspectiva radical sobre Deus e a natureza, uma visão que se revelaria muito à frente de seu tempo, antecipando muitos dos ideais do iluminismo.
No coração da filosofia de Spinoza reside uma ideia audaciosa e profundamente transformadora. Deus e a natureza são uma e a mesma entidade. Diferente da concepção religiosa tradicional de um Deus transcendente, que existe à parte do mundo e o governa de fora, Spinoza propôs que tudo está intrinsecamente interconectado, formando uma única e indivisível substância divina. Essa visão é magistralmente encapsulada em sua célebre máxima, Deus sive natura, que se traduz como Deus ou natureza. Para Spinoza, esses termos são sinônimos, e a compreensão dessa unidade é a chave para desvendar todo o seu sistema filosófico. Ele argumentou que Deus não é um criador externo que intervém nos assuntos do universo através de milagres ou vontades arbitrárias. Pelo contrário, Deus é o universo, a própria essência da existência, imanente em cada aspecto da realidade. Segundo Spinoza, cada elemento, desde a menor partícula subatômica até a vastidão insondável do cosmos, é uma manifestação dessa substância única, regida por leis naturais imutáveis e necessárias. Essa doutrina, conhecida como panteísmo, foi revolucionária por desafiar a imagem de um Deus pessoal, onipotente e com atributos humanos, que julga e recompensa. O Deus de Spinoza é impessoal, desprovido de desejos, intenções ou emoções, manifestando-se exclusivamente através da ordem, da causalidade e das leis da natureza. Em sua obra-prima, Ética, Spinoza desdobra essa ideia com rigor geométrico, utilizando definições, axiomas, proposições e demonstrações, buscando uma compreensão lógica e sistemática da existência. Ele postula Deus como a única substância, um ser infinito e autossustentável que abarca tudo. Dessa substância primordial, argumenta ele, emanam todas as coisas, pensamentos, o atributo do pensamento, e matéria, o atributo da extensão, emoções e até mesmo nossa percepção de individualidade. Seres individuais como nós são meros modos ou expressões dessa substância, formas transitórias dentro da realidade eterna de Deus ou da natureza. Essa cosmovisão, à época e ainda hoje, é profundamente controversa. Ao equiparar Deus à natureza, Spinoza subverteu a noção religiosa tradicional de um Criador que julga, recompensa ou pune. Para ele, conceitos como bem e mal são construções humanas, relativas às nossas necessidades e desejos, não verdades divinas absolutas. Os eventos do mundo natural, desde a ascensão e queda de impérios até catástrofes naturais, são expressões das leis naturais e não a vontade de uma divindade moral. Para Spinoza, tudo o que acontece é uma parte necessária da estrutura intrínseca do universo, não o resultado de uma intervenção divina arbitrária. A perspectiva de Spinoza também nos convida a reavaliar nossa concepção de liberdade humana. Embora possamos ter a sensação de agir de forma independente, Spinoza argumentou que tudo no universo, incluindo as ações humanas, segue uma rigorosa ordem causal. Assim como os planetas orbitam de acordo com as leis gravitacionais, nossas ações são determinadas por causas que nem sempre compreendemos plenamente. Contudo, Spinoza não via isso como uma limitação. Pelo contrário, ele acreditava que a verdadeira liberdade emerge da compreensão da necessidade das leis da natureza e da aceitação de nosso lugar dentro dessa ordem cósmica. Quanto mais alinhamos nossas vidas com essa compreensão racional, mais autênticos e realizados nos tornamos. Em sua essência, a visão de Spinoza de Deus e da natureza oferece uma abordagem unificadora e holística para contemplar o mundo. Em vez de nos considerarmos separados do universo, Spinoza nos convida a nos reconhecermos como partes integrantes de um vasto e interconectado todo. Para ele, a verdadeira sabedoria e felicidade brotam dessa interconexão, da percepção de que tudo o que vivenciamos, nossos pensamentos, emoções e até mesmo os desafios, é parte de uma ordem racional maior. A filosofia de Spinoza não se restringia a teorias abstratas sobre Deus e a natureza. Ela era, acima de tudo, um guia prático para a vida,
um manual para a busca da beatitude, felicidade suprema. Em sua monumental obra Ética, Spinoza delineia uma visão de existência fundamentada na compreensão e na racionalidade, onde a liberdade genuína é alcançada através do autoconhecimento e da harmonização com a natureza. Sua abordagem ética difere radicalmente das morais dogmáticas, baseadas em mandamentos externos. Em vez disso, ela propõe o uso da razão como ferramenta para decifrar a nós mesmos, nossos desejos e o mundo que nos cerca. Para Spinoza, a liberdade está intrinsecamente ligada ao conhecimento. Ele argumentou que, embora nos sintamos livres, nossas ações são frequentemente impulsionadas por emoções e forças externas que não compreendemos em sua totalidade. Emoções como medo, raiva ou ciúme, por exemplo, tendem a surgir de equívocos sobre nós mesmos e o mundo, de ideias inadequadas sobre a realidade. Spinoza reconhecia que essas emoções são inerentes à condição humana, mas alertava que elas podem nos aprisionar, limitando nossa liberdade e nos tornando escravos das paixões. A chave para superar essa servidão emocional, segundo Spinoza, reside na compreensão, especificamente na capacidade de discernir as causas por trás de nossas emoções e as leis naturais que as governam. Ele via as emoções como reações naturais que seguem padrões previsíveis, assim como qualquer outro fenômeno do universo. Ao estudar esses padrões e as origens de nossas reações, podemos aprender a gerenciá-las, cultivando a paz interior e a estabilidade, em vez de sermos reféns de cada sentimento passageiro. Em suas palavras imortais, uma emoção, que é uma paixão, deixa de ser uma paixão assim que formamos uma ideia clara e distinta dela. Isso significa que, ao compreender a causa de uma emoção, ela se transforma de uma paixão passiva, que nos domina, em uma ação ativa, que controlamos. Spinoza também defendia que uma vida ética implica compreender nosso lugar na vasta ordem da natureza. Dada a interconexão de tudo, ele via a virtude não como um conjunto de ações isoladas, mas como uma forma de harmonizar-se com o mundo natural. Ele descreveu a virtude como viver de acordo com a orientação da razão, o que significa que devemos nos esforçar para agir de maneiras que sejam consistentes com nossa compreensão das leis da natureza. Ao fazê-lo, alinhamos nossas vidas com a estrutura racional do universo, que ele considerava a forma mais elevada de felicidade. Um dos conceitos éticos mais distintivos de Spinoza é o conatus, o impulso inato em todos os seres para persistir em seu ser e florescer. Esse impulso, para Spinoza, é a essência de cada indivíduo, incluindo os humanos. Viver eticamente, portanto, significa perseguir esse conatus de uma forma que se harmonize com a razão e a ordem natural mais ampla. Essa abordagem não implica egoísmo. Pelo contrário, trata-se de agir de maneiras que promovam nosso crescimento e bem-estar, ao mesmo tempo em que respeitamos nossa interconexão com os outros. O sistema ético de Spinoza, assim, oferece um caminho singular para a liberdade e a felicidade, ancorado no autoconhecimento, na racionalidade e na interconexão. Ao reconhecer que somos parte de um todo maior e que nossas emoções e ações são expressões dessa unidade, Spinoza acreditava que poderíamos alcançar uma forma de liberdade interior que transcende as limitações das emoções cotidianas, culminando na alegria que advém da compreensão. As ideias de Spinoza não apenas desafiaram as crenças de sua própria época, mas também desempenharam um papel fundamental na formação dos alicerces intelectuais do mundo moderno. Apesar de ter enfrentado censura e condenação durante sua vida, suas obras, inicialmente circulando em manuscritos e publicações anônimas, gradualmente encontraram seu caminho para as mãos de pensadores que propagariam suas ideias, consolidando-o como uma figura crucial na história da filosofia, da ciência e da política. A influência de Spinoza é notável no Iluminismo, um movimento que exaltava a razão, a ciência e a liberdade intelectual. Filósofos como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e até mesmo Immanuel Kant
foram profundamente impactados pela abordagem Spinoza à razão e à ética, embora muitas vezes reinterpretando-o à luz de suas próprias concepções. Seu Tratado Teológico-Político, uma defesa veemente da liberdade de pensamento e expressão, foi uma obra pioneira que argumentava contra a interferência do Estado na religião e na liberdade de consciência. Spinoza defendia que a sociedade prospera quando os indivíduos são livres para buscar conhecimento e expressar suas ideias, uma noção que pavimentou o caminho para as concepções modernas de democracia e direitos individuais. De fato, suas visões sobre filosofia política lançaram as bases para o pensamento democrático contemporâneo. Ele concebia o papel do Estado não como um poder coercitivo, mas como o de capacitar os indivíduos a viverem vidas racionais e livres, promovendo a paz e a segurança para que a razão pudesse florescer. Para Spinoza, o governo ideal era aquele que promovia o bem-estar coletivo de seus cidadãos, onde os líderes governavam pela razão e não pela força, pelo medo ou por dogmas religiosos. Essa ênfase em uma sociedade ética e racional forneceu um dos primeiros fundamentos para a democracia secular e o governo constitucional, ideais que seriam posteriormente desenvolvidos por pensadores como John Locke, com sua teoria do contrato social, e Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Na filosofia moderna, as ideias de Spinoza continuam a alimentar debates sobre liberdade, identidade e consciência. Sua concepção das emoções como reações naturais, que podem ser compreendidas e gerenciadas, ressoa com campos contemporâneos, como a psicologia e a neurociência, onde a compreensão dos processos mentais é vital para o bem-estar e o desenvolvimento pessoal. Seus insights sobre a interconexão de todas as coisas também se alinham com os movimentos ecológicos e éticos atuais, que reconhecem a crescente responsabilidade que temos uns para com os outros e para com o planeta, promovendo uma visão mais holística da existência. Além disso, o conceito de Spinoza de liberdade racional, alcançada não por poder externo, mas por compreensão e autodomínio, influenciou filosofias existenciais e humanistas. Ao sugerir que a verdadeira liberdade emana do interior, da capacidade de agir de acordo com a própria natureza racional, Spinoza antecipou ideias desenvolvidas por filósofos como Jean-Paul Sartre, com sua ênfase na liberdade radical e responsabilidade, e Viktor Frankl, que explorou a busca por sentido na vida. A filosofia de Baruch Spinoza oferece insights profundos para as lutas modernas contra a fragmentação e o conflito. Em um mundo frequentemente dividido por ideologias, crenças e interesses, sua visão de unidade e racionalidade aponta para um caminho em direção a uma vida mais integrada e significativa. Spinoza acreditava que a verdadeira liberdade provém da compreensão das leis naturais que nos regem e que permeiam o universo, não através do controle externo, mas da aceitação e da sabedoria que advém do conhecimento. Essa ideia se assemelha à inteligência emocional contemporânea. Conhecer nossas emoções e motivações para fazer escolhas alinhadas com nossa verdadeira natureza e com a ordem do universo. Para Spinoza, a felicidade não é um objetivo externo a ser perseguido. É uma harmonia interior que cultivamos através do autoconhecimento e da compreensão racional. Uma alegria que surge da contemplação da ordem divina da natureza. Finalmente, o apelo de Spinoza à liberdade intelectual e à investigação aberta permanece tão relevante quanto nunca. Em uma era de informação abundante, mas de sabedoria por vezes escassa, a ênfase de Spinoza no pensamento crítico e na liberdade de explorar ideias nos recorda a importância da independência intelectual e da busca incessante pela verdade. Ele argumentava que uma sociedade prospera quando os indivíduos são livres para pensar, questionar e buscar a compreensão, um princípio que sustenta muitos dos ideais democráticos modernos e que é fundamental para o progresso humano. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pela filosofia de Spinoza. Se você encontrou valor nestas ideias, por favor, inscreva-se e fique atento para mais explorações nas vidas e pensamentos dos pensadores
mais fascinantes da história.